Olá, tudo bem? Que coisa boa você estar aqui comigo de novo. Meu nome é Suzana Farias e sou sua professora de matemática. Bem-vindas todos vocês da fase 1 e 2 do EJA. Okay? É um prazer estar com você e quero te estimular a nunca desistir de estudar, continuar com a gente. Nossa aula de hoje vai ser uma aula bem legal, principalmente para todos nós que somos trabalhadores, né, da construção civil, ou pedreiros, ou pessoas sempre ligadas e religadas nas coisas boas da matemática. Nossa aula de hoje, é a aula 12, né, nós vamos falar de grandezas e medidas, e nessa grandezas e medidas vamos tratar hoje sobre comprimento. Muitas vezes a gente diz assim, mas a matemática é a matemática que, para mim, tem sido um entrave, tem sido algo não muito desejado. Mas eu quero te dizer que a matemática, como eu sempre digo, faz parte da nossa vida. Ela conta tudo para a gente, né? A matemática é tão incrível que só em você olhar uma pessoa, você mais ou menos vai saber dizer se ela tem pouca ou muita idade. Então, a matemática nunca vai deixar você mentir sobre a sua idade. Eu costumo sempre dizer que, independente de eu dizer quantos anos eu tenho, você vai me julgar pela minha própria aparência. Então, matemática está em tudo. Ninguém pode fugir da matemática. E hoje a gente vai falar sobre comprimento. Vamos lá? Aula 12, grandezas e medidas, comprimento. Pronto, aí está. As unidades de medidas de comprimento surgem para suprir a necessidade dos seres humanos de medir vários tipos de distância. Na aula anterior, a gente mediu o tempo. Hoje, a gente mede as distâncias. Porque quando a gente começa a medir o tempo, a gente entende que também para se deslocar de uma determinada região a outra, nós temos um tempo de trajeto. E aí, nesse tempo de trajeto, quanto a gente percorreu? Como medir essa distância em que a gente percorre de uma cidade a outra, de um país a outro, ou da escola para a sua casa, da sua casa para o seu trabalho? Como a gente pode medir isso? Como essa medida foi organizada? Para que a gente saiba que a gente está percorrendo exatamente aquela medida que foi dita, não é? Então, a gente sabe que 1 metro equivale a 100 centímetros. Mas aí, quem disse isso? Como isso foi convencionado? Como isso foi organizado? Então, eu quero te dizer que para todas as medidas de tempo ou medidas de comprimento de espaço, tem sim uma medida internacional. Aonde você chegar, aquela medida é a mesma em qualquer lugar do planeta Terra. Aqui, se eu contar 1 quilômetro, vai equivaler a 1.000 metros. Em qualquer lugar do mundo que você for, essa medida será a mesma. Vai ser também do mesmo jeito que a medida onde eu e você estamos. Então, para medir esse espaço, nós utilizamos o metro, né? Para quem trabalha com assentamento de cerâmica, com construção de casa, sabe o quanto é importante a gente usar as medidas. E um dos instrumentos que a gente usa é a trena, e ela vai medir o metro certinho que aquela determinada área tem, ou daquele desenho que você pretende construir. Vamos lá. Esse metro, ele também é dividido, né? Para a gente entender direitinho, ele tem os múltiplos dele, que é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E tem os múltiplos, que é o decímetro, centímetro e milímetro. Em sala de aula, quando nós estamos juntos, e também em aulas anteriores, eu mostrei uma régua. E aí a régua tinha 30 centímetros. Desse 30 centímetros, de centímetro em centímetro, a gente tem os milímetros. Não é? Isso aí é o que a gente chama de submúltiplos do metro. Não é? Então, é o que mais a gente usa na nossa sala de aula, quando a gente vai medir os nossos desenhos, é exatamente isso. Nós, em sala de aula, professor e estudante, o que mais usa é a régua.
né? E nas aulas anteriores, quando a gente estudou sobre ângulo, a gente viu que também nós usamos em sala de aula o transferidor, né? Que é o que usa também para medir os ângulos. Vamos lá, mais adiante. Existem outras medidas que a gente usa e que usava anteriormente. Por exemplo, se você não está em mãos com um metro, ou com a trena, ou com a fita métrica, ou com a régua, algumas medidas que também foi convencionada e hoje a gente ainda usa em muitos lugares, mas elas vão variar. Por exemplo, o palmo. O palmo de uma mão de um adulto não é o mesmo do palmo de uma mão de uma criança. Então, muitas vezes, a gente conta determinada área com 5 palmos, 6 palmos, 10 palmos. Mas, claro que se uma criança pequena for medir, vai dar muito mais palmos, não é isso? Mas aí esse palmo é ainda usado para medir muitas coisas. A outra é o pé e a outra é a polegada. A polegada ela ainda é muito utilizada, principalmente no tamanho do celular. Quando você olha lá, a gente compra celular com tela de 5 polegadas, 6 polegadas, 8 polegadas. Então, as telas dos celulares, eles são medidas ainda em polegar. Então, veja que é uma medida não tão convencional, mas ainda utilizada e respeitada. Vamos lá? E aquelas que não são dos sistemas internacional, mas são utilizadas, dependendo da região, é a légua. Nós sabemos que quem mora em cidades do interior ainda usa 1 légua, 2 léguas, 3 léguas. É uma medida também, ela não é internacional, mas ela é utilizada e respeitada. A jarda, né? A jarda nós vemos muito nos jogos de futebol americano, né? O futebol americano, ele conta as medidas em que o jogador avança uma linha de jardas também. Então, não é uma medida que nós usamos aqui, mas é usado nos Estados Unidos, por exemplo. A légua, por exemplo, eu creio que não seja usada nos Estados Unidos, mas é usada nos nossos interiores aqui, né? Eu conheço pessoas de interior e que ainda usa esse termo, légua. E eu cheguei uma vez numa cidade e perguntei nós íamos para um outro lugar e eu perguntei quanto tempo e eles disseram, a gente vai andar umas 2 léguas. E eu fiquei sem saber quanto tempo eu ia andar, né? Quantas léguas equivalia aquilo ali. Qual a medida, né? Que equivalia aquela légua, 1 légua. E aí a gente tem a milha e tem o ano-luz, né? A milha também é uma convenção que nós não usamos aqui, mas ela é usada sim em outros países. Para medirmos a distâncias maiores, é utilizado o que chamamos de múltiplo do metro, uma distância maior. Por exemplo, um decâmetro, ele é igual a 10 metros. Um hectômetro é igual a 100 metros e um quilômetro é igual a 1000 metros. Então, se tem uma corrida de 15 quilômetros, equivale dizer que aquela corrida é uma corrida de 15.000 metros. Então, é uma corrida bem grande, né? Corrida de São Silvestre, se eu não me engano, é uma corrida de 15 quilômetros. Se eu não me engano, é uma corrida de 15 quilômetros. Mas, independente de ser de 15 ou de 5, é muito metro para a gente correr, né? Para quem corre. Para medir as distâncias entre cidades, é mais conveniente a gente usar esse quilômetro, porque a gente nunca diz daqui a Recife quantos quilômetros são. Nós não dizemos daqui a Recife quantos metros são, que é quilômetro. Medir entre cidades, nós usamos muito esse quilômetro. Então, daqui para Recife, quantos quilômetros? Daqui de Paulista até Recife, quantos quilômetros a gente percorre? E não quantos metros. Mas, independente de eu dizer que daqui para Recife são 12 quilômetros, nós vamos entender que é 12.000 metros, porque cada quilômetro equivale a 1.000 metros. Para medir as distâncias menores, né? As distâncias menores mesmo, porque às vezes a gente pega, por exemplo, essa caneta e a gente quer saber essa medida dela. Lógico que a gente não vai medir ela em metros, nós vamos medir ela em centímetro. E se ela fosse menor ainda, se fosse um instrumento menor ainda, nós iríamos medir ele em milímetro. Então, para medir as distâncias menores, nós usamos o decímetro,
que esse decímetro é igual a 1 metro, o centímetro, que é igual a 100 centímetros, que é igual a 1 metro, e 1000 milímetros, que é igual a 1 metro. Ok? Nós percebemos nessas medidas em que todos eles são de base decimal, como a gente aprendeu na outra vez. Sempre é 10, 100 ou 1000. Então, cada medida dessa tem, o quilômetro tem o metro tem o centímetro e o centímetro tem o milímetro. Vamos lá. Vamos lá. Para também representar essas medidas, nós usamos símbolos, né? Letras. E essas letras são aí do jeito que está apresentado aqui na tela, que é o quilômetro, usamos o K e o M, o hectômetro, o H e o M, o decâmetro, usamos o D, A, M, o metro, que é a letra M, o decímetro, que é o DM, o centímetro, que é o CM, e o milímetro, que é MM. Existem pessoas, né, que fazem cursos, né, principalmente em algumas escolas que trabalham com medidas, né, de peças, né? A gente vê um motor, por exemplo, o motor tem muitas medidas dentro dele, em cada peça, e aí tem que ter instrumentos adequados que vá medir aquelas peças, né? Medir o ângulo dela, medir a circunferência dela, o tamanho. E existem peças como, por exemplo, nos celulares, né? Dentro dos celulares ou dentro dos relógios, que são peças muito pequenas, que requer uma medida também exata, e essa medida a gente usa exatamente com essa aula que a gente está passando hoje, sobre essas medidas de comprimento. Então, para isso, a gente tem alguns instrumentos que vai medir tanto longas distâncias quanto distância muito pequena. Vamos lá. Quando eu falei da polegada, que eu disse que uma polegada também pode variar de acordo com o tamanho do dedo, a gente tem uma medida mais ou menos correspondente a uma polegada. Uma polegada, convencionalmente falando, ela equivale a 2,54 centímetros. 2,54 centímetros, uma medida de uma polegada. Um palmo, por exemplo, que eu falei também que o palmo pode mudar de tamanho de acordo com o tamanho da mão de um adulto e a mão de uma criança, mas aí a gente tem aí uma convenção, né, de que o palmo mede 22,86 centímetros. O pé já é diferente, né? O pé, que é utilizado para situar a altura de um avião, né? Geralmente quando a gente vê filme, né, a gente vê, você está a quantos pés de altura? Exatamente essa medida da altitude do avião, ele equivale a 30,48 centímetros. A jarda, essa que a gente falou, que é usada lá nos Estados Unidos, ele equivale a 0,9144 metros. A légua equivale a 4,82803 quilômetros. Então, no dia que eu disse que eu fui no interior e que disseram que a gente tinha que caminhar 2 léguas, eu tive que caminhar mais de 8 quilômetros. E aí é muito longe, né? E às vezes a pessoa diz, é só uma légua, mas veja quanto equivale a uma légua. 4 quilômetros, 4,82803 quilômetros. A milha, que eu falei também, que também eram muito utilizadas, né? Ainda é muito utilizada, nos Estados Unidos a gente escuta muito essa nomenclatura de milha, ela equivale a 1,60934 quilômetros. E essa medida que nós estamos falando de ano-luz é exatamente a medida em que nós vamos ter uma ideia de medidas entre distância de astros, ou seja, da Terra para Marte, para a Lua, como se mede essa distância, né, entre um planeta e outro, entre um astro e outro. Então, isso aí nós usamos o ano-luz. E para a gente falar do ano-luz, a gente vai contar e cada ano-luz equivale a esse númerozinho grandão aí que está na tela. É um númerozinho grandão. Mas, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ler. 9 trilhões, 460 bilhões, 730 milhões, 730
bilhões 472.580,8. Nossa, é um número grande, né? Se isso fosse dinheiro, nós não precisaríamos trabalhar nunca mais, né? Eu acho que o único trabalho seria dividir esse dinheiro, porque é muito dinheiro. Mas aí o ano-luz não conta dinheiro, o ano-luz conta espaço entre os astros. Vamos lá. Nós temos também hoje a trena mais tecnológica, né, que a gente pode apontar um raiozinho aí dessa trena e consegue ter a medida daquela superfície. Nós temos algumas medidas aí que foi convencionadas, né, e outras que a gente usa muito, como os pés, as mãos, o metro articulado, a régua, a fita numérica. Tem mais alguns ali embaixo, né? Outros instrumentos, muitos mais tipos de instrumentos que usamos para medir. Aí também a régua, né, que é aquela que eu falei, que é utilizada em sala de aula. Pois bem, terminamos nossa aula hoje de matemática. E aí, como sempre, nós citamos Paulo Freire, que ele diz que todo amanhã se cria no ontem, através de um hoje. Temos que saber o que fomos para saber o que seremos. Paulo Freire, não é, um sábio maravilhoso, e ele diz isso: nós precisamos saber quem fomos para ter certeza do que seremos e lutar pelo que queremos ser. Não é? Eu vou parafrasear Paulo Freire: precisamos lutar para mudar nossa realidade de vida e mudar aquilo que nos incomoda. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau.